O semáforo fechou e ele viu. No meio da pressa, do trânsito e do barulho da cidade, Caio jamais imaginou que seu passado estaria bem ali, parado na calçada, segurando uma rosa. Aquela visão o fez esquecer da reunião, do telefone tocando, do mundo ao redor. Porque, em um segundo, tudo voltou. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O motor ainda roncava baixinho quando os olhos dele se fixaram nela. Caio não podia acreditar. Era como se tivesse entrado num túnel do tempo. Do outro lado da rua, vendendo flores, estava o rosto que ele nunca conseguiu esquecer. Os mesmos olhos, os mesmos traços. Mas havia algo diferente também. Havia dor. Ele não sabia se estava sonhando, se era delírio. Mas o semáforo estava ali, parado. E ela também. A mulher que ele amou e abandonou, a última pessoa que imaginava ver de novo, agora parecia tão real quanto aquele volante em suas mãos. O sinal abriu. Os carros começaram a buzinar atrás dele, mas Caio não conseguia se mexer. Ela o olhou por um breve instante e virou o rosto, como se ele fosse um estranho qualquer. Como se não tivesse sido tudo. Naquele momento, o homem mais bem-sucedido da cidade sentiu o peito apertar. Porque ali, naquele farol vermelho, Caio entendeu que algumas escolhas cobram seu preço tarde demais. E às vezes, com juros. Caio sentiu os dedos tremerem sobre o volante. Aquela mulher que atravessava a rua com a sacola de flores nos braços, que desviou o olhar com tanta naturalidade, tinha sido tudo para ele, um dia. Júlia. O nome veio à mente como um sussurro esquecido que o coração jamais deixou morrer. Por um momento, ele se perguntou se poderia ter se confundido, se era apenas alguém parecida. Mas aquele jeito de andar, o modo como segurava as flores contra o peito, como se escondesse uma parte ferida, não podia ser coincidência. Ele arrancou o carro no susto, virou na próxima rua e tentou voltar. Precisava vê-la de novo. Precisava confirmar que não estava alucinando. Estacionou na primeira vaga que encontrou, sem se importar com a multa ou com o blazer que amarrotava nos ombros. Olhou para os lados, para a calçada, e ela já não estava mais lá. Andou pelas ruas ao redor feito um louco. Passou em frente a lojas, bancas, uma farmácia. Nada, ninguém, nenhum sinal dela. O tempo parecia escorrer como areia entre os dedos. O Caio empresário, calculista, controlador, agora era só um homem perdido em meio ao próprio passado. No dia seguinte, ele voltou mais cedo. Passou pelo mesmo semáforo. Desligou o carro. Esperou. 1 hora, 2. O relógio corria e ela não apareceu. Mas no terceiro dia, quando o céu ainda estava pálido e os primeiros trabalhadores cruzavam apressados as esquinas, lá estava ela, sentada em um banquinho de madeira, ao lado de um caixote com flores embrulhadas em jornal. Caio desceu do carro devagar. Suas mãos estavam suadas. A gravata apertava demais. Caminhou até ela como se pisasse em cacos. Júlia mexia nas flores. Nem percebeu sua aproximação. "Júlia", ele disse, a voz falhando no fim. Ela levantou os olhos. Encarou-o por 3 segundos. O tempo suficiente para ele ver a confusão passar por aquele olhar. E então, a barreira. Fria, rígida, dolorida. "Desculpa, mas eu acho que você está me confundindo com outra pessoa", respondeu ela, seca, voltando a mexer nas flores. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Caio ficou parado ali, como um tolo. Ela sabia quem ele era. Ele tinha certeza. Mas estava se protegendo, fingindo que ele nunca existiu. "Júlia, sou eu. Caio, eu sei quem você é", ela interrompeu sem olhar. "Mas não vejo sentido em lembrar." Ele sentou no meio-fio, sem pensar. Estava vestido como um executivo, mas se sentia um garoto de 20 anos que não soube lutar por quem amava. "Você tá bem?" ele perguntou quase num sussurro.
Ela bufou, sem disfarçar o cansaço. Eu tô viva. Só isso importa, né? Caio não sabia como responder. Tentou encontrar palavras, mas nenhuma parecia suficiente. O silêncio entre os dois pesava mais do que qualquer discussão. Você sumiu, ela continuou com um fio de voz, e nem olhou para trás. E agora aparece o que você quer? Ele hesitou. Não sabia. Ou sabia, mas era difícil dizer. Só sabia que aquele reencontro tinha virado uma necessidade urgente. Como se o tempo tivesse lhe dado uma segunda chance, e ele não soubesse o que fazer com ela. Eu quero entender, saber por que por que acabou, por que eu fiz o que fiz. Eu me perdi depois que fui embora. Achei que era o melhor, mas nunca deixei de pensar em você. Júlia o olhou com raiva, mas havia algo mais ali. Dor, decepção e cansaço. Você quer entender agora? Depois de tantos anos, você decidiu ir embora, Caio. Nem ao menos me ouviu, nem quis saber o que eu estava passando. Você fugiu. Ele abaixou a cabeça, porque era verdade. Fugiu da responsabilidade, dos sentimentos, da insegurança. Fugiu porque era mais fácil voltar para o mundo que conhecia do que enfrentar o amor que o transformava. Eu era um covarde. Ele disse, ainda sou talvez, mas se tem uma coisa que nunca passou, foi o que eu sentia por você. Júlia balançou a cabeça com um riso amargo. Não adianta sentir se você nunca ficou. Ele a observou pegar uma flor e amarrar o caule com barbante. As mãos dela estavam marcadas, os dedos com pequenos cortes. Aquilo o incomodou. Ela sempre teve mãos tão delicadas. Agora estavam calejadas pela luta. Você está precisando de alguma coisa? Ele perguntou. Ela o olhou, firme. Eu preciso que você vá embora. Que pare de cavar um passado que me custou muito para enterrar. Caio ficou ali, sem saber o que fazer. Queria respeitar, mas não conseguia sair. Ela levantou, pegou a sacola e caminhou pela calçada. Ele seguiu com os olhos. O sol começava a aparecer entre os prédios. E ele teve certeza. Não podia deixá-la desaparecer de novo, porque havia algo que ela ainda não tinha dito, e algo nele que precisava ouvir. O passado não tinha voltado por acaso, e Caio sabia. Aquilo era só o começo. Caio não dormiu naquela noite. A imagem de Júlia o acompanhava como uma ferida aberta que pulsava a cada lembrança. O rosto dela, mais maduro, mais marcado, mas ainda assim incrivelmente familiar, não saía da cabeça dele. Cada palavra que ela disse, cada olhar, o silêncio, tudo latejava dentro dele como um lembrete do que havia perdido. Não era só arrependimento, era um vazio que se expandia. E pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Medo de ter perdido algo que talvez fosse irrecuperável. No dia seguinte, voltou ao mesmo lugar antes mesmo do sol nascer. Estacionou o carro em uma rua transversal e ficou esperando. Sentia-se ridículo, um homem de negócios escondido atrás do volante como um adolescente à espreita da garota que amava. Mas quando viu Júlia se aproximando com a mesma sacola de flores nos braços, o coração disparou. Havia uma beleza triste na rotina dela. Na forma como ajeitava o banquinho, organizava os buquês, ajeitava o cabelo como se ainda esperasse ser notada. E mesmo tendo dito que não queria vê-lo mais, ela olhou em direção à rua, só por um instante, como se soubesse que ele estaria lá. Dessa vez, Caio esperou. Não a abordou. Ficou observando de longe. Durante mais de uma hora, ela vendeu flores para desconhecidos, sorriu para velhinhas, ofereceu rosas a casais apressados e, em silêncio, carregava o peso de alguém que aprendeu a seguir em frente, sem apoio. Quando ela começou a recolher as flores restantes, ele se aproximou devagar. Só vim dizer que não vou desistir de te ouvir, ele disse com calma. Não quero te atrapalhar, nem te machucar de novo. Mas eu preciso entender o que aconteceu. Com você, com a gente. Ela suspirou, cansada. Aconteceu o que você decidiu. Você foi embora, Caio. Lembra?
Ele assentiu, mas a dor não era menor por lembrar. Eu fui e não voltei, porque achei que você merecia alguém melhor e porque eu tive medo, muito medo. Não me poupe com isso. Ela cortou, ríspida. Não diga que me deixou para me proteger. Eu não pedi isso. Eu sei, mas era a única forma que eu tinha de lidar com tudo naquela época. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou ao redor, como se buscasse forças nas esquinas daquela cidade que a viu cair e levantar tantas vezes. Você quer entender, Caio? Quer mesmo? Ele assentiu firme. Então amanhã, às 8, no mesmo lugar. Se for só curiosidade, não venha. Ela virou as costas e foi embora. Mas antes de dobrar a esquina, olhou para trás. Foi um segundo apenas, um instante em que ele viu por trás da dureza dela a Júlia que conheceu. A mulher que ainda existia, sufocada pela dor. Naquela noite, Caio quase não pregou os olhos. A cabeça fervilhava com 1000 perguntas. O que ela tinha para dizer? O que ele não sabia? O que ela viveu nos anos em que ele esteve ausente? Pensou em todas as possibilidades, mas nada o prepararia para a verdade. No dia seguinte, vestiu roupas mais simples. Deixou o carro longe, chegou antes do horário e esperou. Quando Júlia apareceu, trazia um olhar diferente. Não havia maquiagem no rosto, nem flores nas mãos. Apenas uma seriedade que fazia o coração dele apertar. Vem, disse ela. Caio a seguiu em silêncio. Caminharam por ruas menos movimentadas, entraram num bairro modesto, de casas pequenas com muros baixos. As crianças brincavam descalças na calçada. Júlia andava com passos firmes, sem olhar para trás. Parou em frente a um portão azul, empurrou-o devagar e entrou. O quintal tinha um varal com roupas coloridas. Um gato dormia no muro. Um vaso de manjericão exalava perfume perto da porta. Ela apontou para uma cadeira de plástico. Senta. Ele obedeceu. Ela entrou e voltou com 2 copos de água. Sentou-se de frente para ele. Respirou fundo. Eu quase morri, Caio. Depois que você foi embora, minha vida virou pó. Eu perdi o emprego. Tive que sair do apartamento que a gente dividia. Meus pais me viraram as costas e eu estava sozinha, com um coração quebrado e com uma novidade que você nunca soube. O olhar dele se estreitou. Júlia desviou os olhos, tentando se manter firme. Eu descobri que estava grávida. 1 semana depois que você foi embora. Caio sentiu um choque atravessar o peito. Não soube o que dizer. Só conseguiu encará-la sem respirar. Pensei em te procurar várias vezes. Mas você me bloqueou em tudo. Mudou de número. Sumiu como se eu nunca tivesse existido. Eu tive que aprender a ser forte. Por mim. Por ele. Ele? Caio murmurou quase sem voz. O nosso filho. Ele tem 7 anos. E se chama Léo. O nome ficou pairando no ar, como uma revelação que rasga tudo e reconstrói ao mesmo tempo. Caio sentiu o mundo girar. Um filho. Um menino. 7 anos. 7 anos de silêncio, de ausência, de culpa. Júlia o observava sem chorar, mas com os olhos marejados. Ele não sabe quem você é. Nunca quis alimentar a ideia de um pai ausente. Ele acha que eu sou tudo o que ele tem. Caio abaixou a cabeça. Sentia-se menor do que nunca. Mas dentro do peito, algo se acendia. Um impulso novo. Uma necessidade urgente de mudar aquilo. Eu quero conhecê-lo, ele disse. Se você permitir, eu quero conhecê-lo. Júlia não respondeu. Apenas o encarou com um silêncio carregado de anos. Então, depois de longos segundos, ela levantou e entrou em casa. Quando voltou, trazia um caderno de desenho nas mãos. Entregou a ele. Ele gosta de desenhar. Esse é o mundo dele. E se você quiser mesmo fazer parte, comece entendendo quem ele é. Caio abriu o caderno com as mãos trêmulas. Em cada folha, rabiscos de monstros, aviões, castelos, e no meio de tudo, uma imagem que o fez parar. Um homem de terno, com uma flor vermelha na mão, parado diante de uma criança que segurava um coração. Ali, no traço inocente de uma criança,
Caio viu a chance de reescrever tudo. Caio passou o resto daquele dia com o caderno de desenhos nas mãos. Sentado no banco do carro, ele folheava cada página como se estivesse tentando decifrar o próprio destino. Os traços simples, as cores vivas, o olhar infantil que tentava entender o mundo, tudo aquilo mexia com ele de um jeito que não sabia explicar. Mas a imagem do homem de terno segurando uma flor era a que não saía da sua cabeça. Era ele. Léo nunca o conheceu, e ainda assim parecia tê-lo desenhado com exatidão. Era como se o menino o tivesse visto em algum lugar dentro da própria alma. Na manhã seguinte, Caio voltou à casa de Júlia. Levava consigo um livro infantil de ilustrações e uma pequena flor de papel que comprou numa feirinha do centro. Seu coração batia acelerado, mas não era como nas reuniões de negócios, nas decisões milionárias que tomava todos os dias. Era um medo novo, de não ser aceito, de não ser suficiente. Júlia abriu o portão com a mesma expressão cansada, mas havia uma leve surpresa em vê-lo ali tão cedo. Ela segurava um pano de prato e parecia ter acabado de sair da cozinha. Caio ergueu a mão com o livro, tímido. "Trouxe isso pro Léo. Posso?" Ela hesitou. Olhou para dentro de casa e depois para ele. Por um instante, Caio pensou que ela recusaria, mas então ela deu um passo para o lado, abrindo passagem. "Ele está na sala desenhando. Pode entrar." A casa era simples, aconchegante, com paredes coloridas e cheiro de bolo assando. Caio entrou devagar, sentindo-se um estranho no próprio lar que nunca conheceu. Na sala, Léo estava sentado no chão, com lápis espalhados e uma folha nova pela metade. Quando levantou os olhos e viu Caio, franziu a testa. "Quem é ele, mamãe?" "Um amigo meu", disse Júlia com calma. "Ele trouxe um presente para você." Caio se abaixou devagar, ficando na altura do menino. Estendeu o livro com um sorriso suave. "Você gosta de histórias com imagens?" Léo pegou o livro com cuidado, abriu e folheou devagar. Os olhos se iluminaram ao ver os desenhos coloridos. Mas ainda assim, o menino olhou de volta para a mãe, como pedindo permissão silenciosa. Júlia assentiu com um olhar discreto. "Obrigado", disse Léo, quase num sussurro. "Eu que agradeço por me deixar visitar", respondeu Caio, sentindo um nó se formar na garganta. Ficaram alguns minutos ali, com o menino mostrando os desenhos, explicando os personagens que criava. Caio ouvia tudo com atenção, sorrindo a cada detalhe. Júlia observava de pé, encostada no batente da porta, em silêncio. Havia um aperto visível nos olhos dela. Aquela cena a machucava, porque mostrava o que ela não teve por 7 anos. Quando Léo saiu correndo para buscar mais lápis, Caio se levantou e se aproximou dela. "Obrigado por isso. De verdade." Júlia não sorriu. Estava tensa, como se preparasse para algo. "Não se acostuma, Caio. Isso aqui não é uma reconciliação. É só uma chance. Pro Léo, não pra gente." Ele assentiu, mesmo que o coração doesse. "Eu sei, mas ver ele assim me faz querer consertar tudo." Ela o olhou com dureza. "E você acha que dá para consertar 7 anos de silêncio? 7 aniversários ignorados? 7 noites em que ele me perguntava por que não tinha pai e eu precisava inventar histórias?" Caio sentiu as palavras cortarem como faca. Queria responder, mas não havia defesa. Ele simplesmente falhou, fugiu. Se escondeu atrás de uma vida luxuosa que agora parecia vazia. "Eu não sabia que ele existia, Júlia. Mas agora que sei, não quero virar as costas de novo." "Eu também não sabia que você era esse homem", ela disse com a voz baixa. "O Caio que eu conheci, ele sonhava com uma vida simples. Sonhava comigo. Você virou outra pessoa." Ele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. "Eu me perdi. Tive medo de me tornar como meu pai. Medo de não ser bom o suficiente. E quando fui embora, prometi para mim mesmo que não voltaria até ser alguém melhor." E virou alguém que sabia lidar com dinheiro, mas não com sentimentos.
Parabéns, ela disse amarga. Léo voltou correndo e interrompeu o momento, jogando-se no sofá com um novo desenho nas mãos. Caio se abaixou para vê-lo e por alguns minutos tudo ficou leve de novo. Mas Júlia sabia que aquilo era uma bolha, e bolhas estouram. Antes de Caio sair, ela o chamou no portão. Não crie expectativa no Léo. Ele é só uma criança, frágil, e já foi forte demais para a idade dele. Se você aparecer, fique. Mas se for para ir embora de novo, nem comece. Caio assentiu. O olhar dele era sério, determinado. Eu não vou a lugar nenhum. Dessa vez eu fico. Júlia não respondeu. Apenas o observou ir embora com passos lentos, como quem deixa um pedaço do próprio passado na calçada. Mas no fundo, ela sabia. Algo havia mudado. E por mais que ainda doesse, uma parte dela queria acreditar que talvez houvesse espaço para recomeçar. Mesmo que com mágoa, mesmo que devagar. Caio voltou outras vezes. No começo, Júlia o recebia com certa distância, quase como quem apenas tolerava sua presença por causa de Léo. Mas aos poucos, o menino foi criando um laço com ele. Um laço silencioso, feito de desenhos trocados, perguntas tímidas e sorrisos que se escondiam nos detalhes. E foi isso que acabou abrindo brechas, porque mesmo sem querer, Júlia começou a baixar a guarda. Pequenas conversas surgiam enquanto o café esquentava no fogão. Ele perguntava sobre a escola de Léo, ela respondia. Ele elogiava a firmeza do menino ao desenhar, e ela sorria, sem perceber. Uma tarde, depois que Léo foi levado para a casa da vizinha para brincar com outras crianças, Caio ficou mais tempo na sala. Júlia não o expulsou. Ficaram ali, em silêncio, até que ele perguntou: por que você nunca me procurou? Nenhuma mensagem, nada. Ela suspirou, sentando na beirada do sofá. Você desapareceu. Mudou de número, saiu das redes, voltou para sua cidade. E eu estava sozinha, com medo, enjoos, incertezas. O orgulho também falou mais alto. E para ser sincera, eu esperava que você sentisse minha falta, que um dia você voltasse. Caio engoliu seco. Sabia que merecia aquela resposta, mas havia mais. Ele sentia que algo ainda não tinha sido dito. Júlia o olhou por alguns segundos, como se lutasse contra ela mesma. Depois, levantou-se e foi até o quarto. Voltou com uma caixa pequena, de madeira escura. Entregou nas mãos dele. Antes de saber que estava grávida, eu escrevi uma carta. Só uma. Nunca enviei. Guardei aqui. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma folha amarelada, dobrada com cuidado. Reconheceu a letra dela de imediato. Leu com os olhos marejados, enquanto Júlia observava com o coração apertado. Caio, eu não sei por que você foi embora. Não sei se foi medo, se fui eu que errei, mas estou aqui, sozinha. E não posso mais fingir que estou bem. Eu precisava de você hoje, quando a dor me derrubou, quando a solidão me apertou. Você fez parte de mim, e agora leva um pedaço de mim com você. Se um dia essa carta chegar até você, saiba que o que a gente viveu foi real, mesmo que tenha doído depois. Caio segurou a folha com as duas mãos, tentando conter as lágrimas. Ela não disse nada, apenas pegou a carta de volta e guardou. Eu escrevi para te odiar, mas só consegui escrever para lembrar. Júlia, ele tentou dizer, mas a voz saiu fraca. Eu fui um idiota, covarde, e agora eu olho para Léo e sinto que perdi os anos mais importantes da vida dele. Ela cruzou os braços, defensiva. E você acha que pode compensar isso com visitas e presentes? Não, mas eu posso estar presente agora, do jeito certo, se você deixar. E você acha que vai aguentar, porque ele vai se apegar, vai confiar. E se você sumir de novo, Caio, eu não vou conseguir segurá-lo inteiro. Eu não vou sumir, nem do Léo, nem de você. Ela olhou fixo para ele, tentando decifrar se havia verdade em suas palavras ou apenas mais um impulso arrependido. Havia marcas demais no coração dela, cicatrizes que não fechavam fácil. Eu não sou mais aquela garota, disse com firmeza.
E você não conhece a mulher que eu me tornei. Muita coisa mudou. Eu quero conhecer tudo, até as dores. Só me dá uma chance. Júlia respirou fundo. Ficou alguns segundos calada e então murmurou algo quase imperceptível. Ele tem crises de ansiedade. Caio arregalou os olhos. O Léo, ela assentiu, com pesar. Desde os 4 anos. No começo era só quando mudava de ambiente ou via alguém brigando. Depois piorou. Fiquei noites em claro com ele, segurando sua mão, contando histórias. Ele nunca soube o que era ter alguém além de mim. Por isso, eu tenho medo de te deixar entrar. Porque se ele se apegar a você, se confiar, e você não souber lidar com isso, ele vai quebrar. E eu também. Caio se aproximou devagar, ajoelhou à frente dela. Me ensina, me mostra como ser um pai para ele. Eu não quero invadir. Eu quero construir e te ajudar, se você permitir. Ela passou a mão pelo rosto, tentando afastar as lágrimas que começavam a cair. Havia tanto guardado dentro dela, tanto medo, tanta saudade de ser cuidada. Léo é tudo o que eu tenho, disse ela por fim. Ele é meu segredo mais bonito e também o mais frágil. Então me deixa protegê-lo com você. O silêncio entre os dois era pesado, mas cheio de algo novo. Júlia não respondeu de imediato, mas naquele momento havia uma rachadura no muro que ela construiu por tantos anos. E Caio, com olhos marejados e mãos abertas, começava a enxergar não só o filho que tinha, mas a mulher que ele perdeu, e talvez, com coragem e verdade, pudesse reencontrar. Caio chegou mais cedo naquele sábado. O céu ainda estava cinzento e o cheiro de pão fresco das padarias invadia as ruas. Ele trazia uma sacola com lápis de cor, tintas guache e um bloco de folhas grandes. Tinha passado a semana procurando materiais de arte, lembrando do brilho nos olhos de Léo sempre que falava sobre desenho. Havia algo naquele menino que o encantava. Uma sensibilidade tão pura que ele não sabia de onde vinha, mas que o prendia como se o tempo tentasse recuperar o que foi perdido. Júlia abriu o portão e se surpreendeu ao vê-lo com aquela sacola colorida. Achei que ele podia gostar, disse Caio, levantando a sacola timidamente. Ela observou por um instante, depois abriu passagem sem dizer nada. Estava mais silenciosa do que o habitual, mas sem a rigidez de antes. Léo correu da sala quando ouviu a voz do pai. Sim, pai. Ele ainda não sabia disso, mas Caio começava a sentir esse papel crescendo dentro dele, ganhando forma no olhar da criança, no sorriso que se formava toda vez que o via. Trouxe um monte de coisa legal, disse Caio, se abaixando ao lado do menino. Vamos pintar lá fora? No quintal? Léo perguntou empolgado. No quintal. E você escolhe o que vamos desenhar. Júlia preparou uma toalha e colocou sobre o chão. Enquanto os dois se acomodavam, ela ficou observando pela janela da cozinha. As mãos ainda estavam ocupadas com a louça, mas os olhos estavam no quintal. Caio parecia perdido no mundo do filho. Perguntava, ouvia, imitava as ideias que o menino inventava, elogiava cada rabisco como se fosse uma obra-prima. E Léo nunca tinha estado tão falante. Ria alto, explicava seus personagens, mostrava como as cores combinavam. Esse aqui é o Guerreiro Azul, disse ele, apontando para um boneco com braços enormes. Ele protege os pequenos quando eles têm medo. Caio sorriu e o desenhou ao lado do guerreiro. E esse sou eu, tá vendo? Com essa camisa aqui, igual a minha. Eu sou o ajudante do guerreiro. Léo olhou o desenho com atenção, depois assentiu. Tá bom, mas você tem que ficar, senão o guerreiro fica sozinho. A frase caiu como um raio no peito de Caio. Ele parou por um instante, sem saber o que dizer. Depois, tocou de leve o ombro do filho. Eu não vou a lugar nenhum, prometo. O menino sorriu e voltou a pintar. Júlia, do outro lado da janela, mordeu o lábio para segurar a emoção. Sabia que era cedo para confiar, mas aquela imagem, os dois juntos no chão,
colorindo o mundo com tintas e esperança. Aquilo mexia com ela. Depois do almoço, os três sentaram juntos pela primeira vez. Caio ajudou-a a arrumar a mesa, serviu água, lavou os pratos. Léo achava engraçado vê-lo com o avental pequeno da cozinha. "Você nunca cozinhou?" perguntou o menino. "Só ovo", respondeu Caio, rindo. "E queimado?" Júlia balançou a cabeça, tentando esconder o sorriso. A cena era surreal. Parecia que Caio sempre esteve ali, mas ao mesmo tempo o passado ainda gritava em sua mente. Ela sabia que a presença dele naquele momento não apagava os anos de ausência, mas algo dentro dela estava cedendo, e talvez no fundo ela desejasse que aquilo durasse. Naquela tarde, Caio pediu para levar Léo até a praça da esquina. Júlia hesitou, mas o menino implorou. Ela acabou concordando, desde que fosse só por 1 hora. A praça era simples, com um parquinho gasto e alguns bancos quebrados. Mas aos olhos de Léo, era um castelo. Correu até o escorregador e subiu com facilidade. Caio sentou num banco de frente, observando cada movimento. Viu o filho brincar com outras crianças, viu como ele era cuidadoso, como sempre ajudava os menores. Uma senhora sentou ao lado dele. "Seu filho é uma graça", comentou sorridente. "Obrigado", respondeu Caio com um aperto no peito. Era a primeira vez que ouvia aquilo, seu filho, em voz alta. "Dá para ver que ele te adora. Aquele sorriso só se dá para quem a gente confia." Caio assentiu. Passou os olhos pelo parquinho, fixou em Léo. O menino agora estava desenhando com um graveto na areia. Escrevia letras tortas. Caio se aproximou. "O que você está escrevendo aí?" Léo apontou. "Papai." "Assim mesmo, tá certo?" Caio se ajoelhou na frente dele. Engoliu o choro com esforço. "Tá mais do que certo, filho." Léo sorriu e o abraçou de surpresa. Um abraço pequeno, apertado, com os bracinhos finos ao redor do pescoço. E Caio soube. Aquilo era mais do que perdão. Era o começo de uma ligação que, apesar do atraso, ainda tinha tempo para crescer. Voltaram para casa no fim da tarde. Júlia esperava na porta, o sol dourando seus cabelos. Léo correu e mostrou a camisa suja de areia, orgulhoso. "Desculpa a bagunça", disse Caio, "mas acho que hoje ele viveu um dos dias mais felizes da vida dele." Ela olhou para o filho, depois para Caio. "E você?" Ele respirou fundo, os olhos marejados. "Eu também, porque hoje eu conheci meu filho, de verdade, e eu não quero mais perder um dia sequer." Na semana seguinte, Caio começou a ajustar sua rotina. Pela primeira vez em anos, cancelou reuniões, adiou compromissos, entregou parte da gestão da empresa a um dos sócios e trocou os trajes de alfaiataria por camisetas simples. Descobriu que a vida ganhava outro sabor quando desacelerava. As manhãs ao lado de Léo, ajudando com o café da manhã, ou apenas vendo desenhos animados juntos no sofá, passaram a ser os momentos mais esperados do dia. Júlia, ainda com certa cautela, observava de perto cada aproximação, mas havia algo no olhar dela que deixava escapar esperança, mesmo que ela não admitisse. Certo dia, ao sair da escola, Léo puxou Caio pela mão até uma banca de jornais e apontou para um livrinho de passatempos colorido. Caio comprou na hora, junto com um saquinho de balas que o menino escolheu com cuidado. Sentaram-se no banco da praça em frente à escola, e enquanto Léo rabiscava as páginas com entusiasmo, Caio apenas o observava, como se guardasse cada segundo dentro de si. "Você sempre vai vir me buscar?" Léo perguntou de repente, sem tirar os olhos do papel. A pergunta simples tinha um peso enorme. Caio respirou fundo antes de responder. "Sempre, eu prometo." Léo levantou os olhos e encarou o pai por alguns segundos, como se buscasse ali a certeza que nunca teve. Depois, assentiu com a cabeça e voltou a desenhar. Era assim com ele, sem grandes gestos, sem escândalos. Apenas observava e sentia. Mais tarde em casa,
Caio pediu para conversar com Júlia a sós. Estavam na cozinha e o menino brincava no quintal com um aviãozinho feito de papelão. Eu queria te propor uma coisa, começou ele, com um tom de voz calmo. Eu sei que ainda estou reconstruindo a confiança entre nós e que isso não é simples, mas eu pensei em algo que talvez ajude. Júlia arqueou uma sobrancelha desconfiada. Que tipo de coisa? Ele tirou do bolso uma chave. Aluguei um espaço aqui perto. Um ateliê pequeno, com boa luz natural, perto do parque. Pensei em montar um lugar onde o Léo possa pintar, desenhar, criar. Um espaço só dele. Com calma, com liberdade. E com você, se quiser. Não é nada grandioso, mas achei que ele merecia um lugar onde pudesse sentir que o mundo também pode ser bonito. Júlia olhou para a chave por alguns segundos, sem tocá-la. Seus olhos marejaram. Você alugou um lugar só por causa dos desenhos dele? Pelas histórias que ele guarda nos desenhos e pelo que eu vejo quando ele está criando. Léo não é só talentoso, ele é sensível, intenso, e ele precisa de espaço para isso florescer. Ela pegou a chave com cuidado, passou os dedos sobre o metal frio e sentiu algo quente nascer no peito. Eu nunca consegui dar isso para ele, disse com a voz embargada. A gente se virava com o que tinha. Um caderno aqui, um lápis ali. Ele nunca reclamou. Nunca pediu mais do que eu podia dar. Eu sei, e é por isso que ele é tão incrível. Mas agora, ele pode ter mais, não como compensação, mas como direito. Ela respirou fundo, lutando contra a emoção. Aquilo era mais do que um presente, era uma declaração silenciosa, um gesto de respeito por tudo que ela construiu sozinha e por tudo que Léo era. Eu vou pensar, respondeu, tentando manter a firmeza. Tudo bem, é só uma ideia, mas o espaço é de vocês, sem prazo, sem pressão. Naquela noite, Júlia entrou no quarto de Léo com a chave na mão. Sentou-se ao lado da cama e contou sobre o lugar novo. Os olhos dele brilharam. Perguntou se podia levar seus desenhos, seus bonequinhos de papel, suas tintas gastas. Pode levar tudo, ela disse, com um sorriso que tentava segurar. No dia seguinte, foram os três. Caio abriu a porta e Léo correu para dentro, como se tivesse encontrado o paraíso. As paredes brancas logo foram preenchidas com desenhos colados com fita. E o som das risadas do menino ecoava no espaço vazio. Júlia se encostou no batente e por alguns segundos observou em silêncio. Então olhou para Caio, que estava sentado no chão ao lado do filho, com um pincel na mão e tinta no nariz. Você sabe o que está fazendo? Ela perguntou. Não, mas quero aprender. Quero ser parte disso, do jeito que der. Com todas as cores que ele escolher usar. Ela não respondeu. Apenas sorriu, pela primeira vez sem medo. Porque ali, naquele ateliê simples e iluminado, ela viu algo que não esperava encontrar de novo. Um homem disposto a construir, não a consertar. E um pai tentando, de verdade, merecer o lugar que o filho lhe oferecia. Não com palavras, mas com gestos. E isso mudava tudo. O ateliê logo se tornou o lugar preferido de Léo. Todo dia, depois da escola, ele corria para lá com a mochila pendurada de um lado e uma ideia nova na cabeça. Era ali que ele se sentia livre. As paredes, antes brancas, agora estavam cobertas de folhas coladas, tintas borradas e pequenos recortes com frases inventadas por ele. Havia uma energia viva naquele espaço. Uma mistura de infância, esperança e recomeço. Caio sempre chegava um pouco antes do horário combinado, só para poder observar o filho por alguns minutos sem ser notado. Ver Léo criar com tanta entrega o fazia sentir parte de algo maior. E era nesse silêncio cheio de cor que ele encontrava paz. Júlia, aos poucos, também se aproximava. Ela ajudava a organizar os materiais, varria o chão quando as tintas escapavam dos potes e ria das invenções malucas que Léo fazia com papelão e fita adesiva. Às vezes, ela e Caio ficavam sozinhos ali, sentados num canto, observando o filho em silêncio.
Não falavam sobre o passado com frequência, mas havia uma conversa constante nos gestos, nos olhares e no modo como se moviam naquele espaço compartilhado. Certa tarde, depois de uma chuva fina que deixou o ar mais fresco, Caio chegou com um envelope na mão. Estava nervoso, como se carregasse algo frágil. "Posso te mostrar uma coisa?" perguntou a Júlia, quando Léo saiu para pegar um suco na padaria da esquina com a vizinha. Ela assentiu, desconfiada. Caio abriu o envelope e tirou de dentro um desenho. Era um esboço feito por ele, meio torto, rabiscado em papel reciclado. Mostrava os três, ele, Júlia e Léo, de mãos dadas, parados em frente ao ateliê. Eu tentei copiar um desenho do Léo. Não ficou tão bom quanto o dele, mas... Tem algo que quero dizer com isso. Ela pegou o papel nas mãos, analisando os detalhes com calma. Sentiu um nó na garganta quando percebeu que, apesar da falta de técnica, o desenho transbordava sinceridade. "Eu não sei como voltar no tempo", disse Caio, encarando o chão. "Mas sei que a gente está construindo algo novo. E eu gostaria de fazer isso com você. Não só como o pai do Léo, mas como o homem que, mesmo tendo errado, quer te amar do jeito certo agora." Ela ficou em silêncio por um momento, não porque não soubesse o que dizer, mas porque tinha medo de acreditar. O coração dela já havia sido enganado por promessas antes, e ainda assim havia algo nos olhos de Caio que a fazia querer tentar. Ele não estava ali oferecendo um castelo, estava oferecendo presença, coerência, verdade. "Eu demorei para perdoar você", disse com a voz baixa. "E para me perdoar também, por ter acreditado, por ter esperado. Foram anos difíceis, e eu construí uma vida nova com muito esforço. Não quero que tudo isso desmorone. Eu não quero que desmorone, quero que se fortaleça, quero ser parte disso. Respeitar cada passo, aprender a ser o que você e o Léo precisam, sem pressa, sem forçar." Ela respirou fundo, dobrou o desenho com cuidado e colocou no bolso do avental. Depois, olhou nos olhos dele com uma calma que há tempos não sentia. "Então vem devagar, mas vem para ficar." Naquele mesmo dia, quando Léo voltou, Caio e Júlia passaram o resto da tarde com ele, desenhando juntos no chão do ateliê. Fizeram um mural com as mãos pintadas, deixaram marcas nas paredes, no piso, no coração. Era uma bagunça bonita, uma família em construção. Quando o sol se pôs, Léo deitou a cabeça no colo da mãe, os dedos ainda sujos de tinta, e perguntou: "A gente vai sempre ser assim?" Caio respondeu antes que Júlia pudesse dizer qualquer coisa: "Se depender de mim, sim." Dias depois, o diretor da escola de Léo ligou para Júlia. Falou sobre um projeto de arte que o menino havia apresentado com detalhes impressionantes. Comentou como Léo vinha se desenvolvendo, como falava sobre o pai com orgulho, como parecia mais seguro. Júlia desligou o telefone com os olhos marejados. Por tanto tempo, ela achou que era suficiente sozinha. E foi. Mas agora percebia que havia espaço para algo mais, para uma construção conjunta, para um novo começo. Naquela noite, ela entrou no quarto do filho e o encontrou dormindo com o braço sobre um dos desenhos. Era um retrato da casa deles, com um ateliê ao lado, 3 figuras sorrindo e, no canto, um sol amarelo com olhos e boca. Pegou o papel devagar, deu um beijo na testa dele e saiu, deixando a porta entreaberta. Ao descer as escadas, viu Caio na cozinha, lavando uma louça com as mangas arregaçadas e uma toalha de prato pendurada no ombro. "Ei", ela disse baixinho, "quer dormir aqui hoje?" Ele parou. Olhou para ela com surpresa e depois assentiu com um sorriso leve. "Quero, mas só se for para acordar também." Júlia sorriu de volta. Não precisava dizer mais nada. O passado ainda existia. Mas ali, naquela casa aquecida por cheiros simples e cores infantis, o futuro começava a ganhar forma. E não havia mais pressa. Só vontade de seguir. Juntos. O céu estava claro naquele domingo.
e uma brisa suave atravessava as ruas, como se o próprio tempo tivesse diminuído o passo para acompanhar aquela manhã. Caio segurava a mão de Léo enquanto caminhavam pela calçada. Júlia vinha ao lado, mais leve, com um vestido simples que balançava suavemente a cada passo. O menino carregava uma sacola com seus desenhos favoritos, todo empolgado com a exposição infantil que aconteceria no ateliê naquela tarde. Era o primeiro evento organizado por eles, com o apoio da escola e da comunidade. Mas antes de seguirem até lá, Caio pediu que dessem uma volta. "Onde a gente vai?" perguntou Léo, curioso, olhando para o pai. "Só um lugar especial. Prometo que é rapidinho", respondeu ele com um sorriso tranquilo. Júlia olhou para Caio e entendeu. Sabia exatamente onde ele queria chegar. Caminharam mais 2 quadras até que pararam diante de um semáforo no centro da cidade. O mesmo onde, meses antes, Caio teve aquele primeiro reencontro inesperado com Júlia. O mesmo lugar onde tudo tinha voltado. Onde o passado o paralisou no banco de couro de um carro caro e fez o coração dele afundar diante do que abandonou. "Por que paramos aqui?" Léo perguntou, franzindo a testa. "Foi aqui que eu vi sua mãe de novo", disse Caio, apontando para o canto da calçada. "Eu estava naquele carro, parado no sinal vermelho. Ela vendia flores bem ali. Eu não sabia que você existia ainda, mas naquele dia, meu coração soube que alguma coisa precisava mudar." Léo ficou em silêncio por um segundo. Depois, se aproximou da mãe e segurou sua mão com força. Júlia sorriu, abaixando-se para olhar nos olhos dele. "Esse lugar não era bonito para mim, mas agora é", disse ela com ternura. "Porque foi aqui que seu pai nos reencontrou, mesmo que não soubesse o que isso significava." Caio observava os dois com os olhos úmidos. Por dentro, sentia uma mistura de gratidão e arrependimento, mas principalmente alívio, porque havia encontrado o caminho de volta. E o mais impressionante era que esse caminho sempre esteve ali. Bastava coragem para atravessar. O sinal abriu, e os 3 atravessaram juntos, de mãos dadas, exatamente como no desenho de Léo, colado na parede do ateliê. O passo deles era firme, lento, mas cheio de certeza. Na esquina seguinte, uma senhora vendia flores em um carrinho improvisado. Léo correu até ela, olhou com atenção e escolheu uma pequena rosa branca. "Essa é para você, mamãe", disse, entregando com cuidado. Júlia recebeu o presente com um sorriso emocionado. "Obrigada, meu amor." "E essa aqui", completou Léo, pegando outra flor. "É para você, papai, porque agora somos 3. Caio se agachou e recebeu a flor como se fosse uma joia rara. Abraçou o filho com força, sentindo o calor da vida que agora tinha nos braços. Mais tarde, no ateliê, o espaço estava cheio. Crianças da escola, pais, vizinhos, professores, todos observavam os desenhos pendurados nas paredes com carinho. Havia orgulho em cada detalhe. Júlia conversava com uma professora sobre os planos de ampliar o espaço para oficinas nos fins de semana. Caio distribuía suco e água enquanto ajudava a organizar os desenhos por temas. Mas o que realmente chamava a atenção era o mural principal, onde Léo havia colado um novo desenho naquela manhã. Nele, o semáforo aparecia novamente. Mas agora, do outro lado da rua, havia 3 pessoas de mãos dadas. Um homem, uma mulher e uma criança. O sinal estava verde. E o céu era azul, com pequenos raios de sol atravessando as nuvens. Uma visitante apontou para o desenho e leu em voz alta o título rabiscado por Léo, com letras grandes: Família Começo. Júlia ouviu e se virou para ver a reação de Caio. Ele estava parado, olhando fixamente para a parede, com as mãos nos bolsos e os olhos marejados. "Parece que ele entendeu tudo", disse ela, se aproximando. "Melhor do que qualquer adulto conseguiria", respondeu ele, sorrindo de lado. Ela encostou a cabeça no ombro dele por um momento, sem dizer nada. E ele a envolveu com o braço, com a mesma delicadeza de quem segura algo precioso demais para apertar.
O evento seguiu alegre, com brincadeiras, desenhos ao vivo e muitas fotos. Léo estava no centro de tudo, feliz como nunca. E quando a tarde chegou ao fim, Caio e Júlia o colocaram no banco de trás do carro, onde ele adormeceu, segurando uma flor amarela que ganhou de uma colega. Você sabe que ele vai lembrar desse dia para sempre, né? Disse Júlia baixinho. Eu espero que sim, mas mais do que isso, espero que ele se lembre de tudo que vamos viver a partir de agora. Ela assentiu, segurando a mão dele por um instante, e quando o carro passou novamente pelo antigo semáforo, os dois se entreolharam e sorriram. Dessa vez, não havia mais dor, não havia mais silêncio. O passado não tinha desaparecido, mas havia sido transformado. Agora, o que existia era caminho, era construção, e pela primeira vez em muito tempo, tudo fazia sentido. O sinal ficou verde, e eles seguiram em frente, juntos. Se essa história tocou o seu coração tanto quanto tocou o nosso, se inscreva no canal para não perder mais nenhum reencontro como esse. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é lembrar que ainda há tempo de recomeçar.